Olá, hoje eu vou mostrar como a gente vai adicionar componentes a fim de trazer ali o orçamento para o cliente. Então, depois que a gente faz o planejamento 3D, a gente vai passar para essa etapa em adicionar componentes, onde a gente já vai ter a quantidade de painéis que a gente usou, tanto a marca, modelo, potência e quantidade. O valor unitário, você pode cadastrar ele, mas caso você prefira trabalhar com cotação instantânea, né, devido à oscilação dos preços, a gente pode colocar aqui também o valor individual de cada uma. Tá? Eu prefiro colocar o valor total, né, a maioria das vezes os integradores, eles mostram ali o valor total da proposta para facilitar a explicação. Então, aqui eu tenho também o inversor, poderia ser um microinversor também, mostra a quantidade, a potência, a marca e modelo. Mesma coisa do valor, eu posso alterar o valor unitário dele aqui. Tá? Nesse caso, eu acredito que é mais fácil a gente incluir o valor total, tá? Mas isso é opcional. O que fica mais fácil e o que você já estiver acostumado a fazer. Nesse momento, eu consigo adicionar aqui os componentes adicionais. Então, eu clico aqui em adicionar, eu consigo colocar, por exemplo, deslocamento. Então, isso a gente consegue já cadastrar em componentes para facilitar a inclusão. Eu posso definir que eu vou ter um deslocamento, que eu vou incluir uma string box para esse cliente, que eu vou incluir também a parte de cabeamento, conectores. Então, eu estou adicionando aqui. Depois que eu concluo, eu posso colocar a quantidade. Ó. Inclusive, o conector MC4, eu já configurei ele para ter um par para cada painel. Então, aqui, eu já tenho um par. Ele está pedindo para eu ter 11 aqui, ó. Eu vou clicar, ele vai atualizar, porque eu tenho 11 painéis. Então, dá para vocês configurarem também o componente ao módulo, ou ao inversor, a um componente em geral, a sua potência, a quantidade. Então, é legal que isso facilita ali na inclusão do orçamento. Tá? E você pode montar os valores aqui da forma como preferir, mas eu também tenho a opção de criar kits. Então, se você já tem algum kit cadastrado ou quer cadastrar um kit, vai ser desse jeito que vai funcionar. Depois que você termina o planejamento e vem aqui em adicionar componentes, você vai descer a página aqui embaixo, ó, importar pacote de planejamento, e você vai ter a lista dos seus kits aqui, seja com preço ou não. Às vezes a gente tem um kit ali só para controle financeiro, para entender o que é cada coisa, o que é margem, ou o que é comissão, o que realmente é o kit, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou selecionar esse kit de 6 kW pico. Vou selecionar ele, vai me avisar que algumas coisas podem ser substituídas, como eu não incluí nada, ele não vai substituir. Então, aqui, ó, ele entra automaticamente. E tá vendo que eu tenho aqui algumas opções com o olhinho aberto e outras com o olhinho fechado? Eu vou dar um zoom até para ficar mais fácil de ver. Ó, aqui a gente consegue ver que essa linha aqui, planejamento e consultoria, é uma linha que o cliente vai enxergar dentro da proposta. Então, ele vai ver o valor individual? Depende da configuração que você prefere. Na maioria dos casos, não. A gente deixa a configuração como preço total já no treinamento para facilitar. Então, caso sua configuração de proposta esteja com apresentação de preço total, ele não vai ver que esse planejamento e consultoria está R$800, mas ele vai ver que esse planejamento e consultoria está incluído no pacote. Então, ele vai ver aqui em cima. Ele vai ver o módulo, 11 unidades, inversor, 1 unidade, planejamento e consultoria, 1 unidade, string box, ele não vê, porque eu fechei o olhinho de visualização. Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar que é uma comissão, eu tenho uma comissão embutida que completa esse valor total, só que eu não quero que o cliente veja que isso está incluído, né? Porque, na verdade, isso faz parte da mão de obra também. Então, de todo o contexto do kit, né? Então, eu posso fechar esse olhinho de visualização e assim eu tenho um documento com todas as informações que eu preciso e o cliente com todas as informações necessárias que ele precisa. Então, aqui, ó, string box não vai aparecer, eu tenho aqui conexão elétrica também não. Às vezes não é uma questão de esconder isso do cliente. Às vezes é uma questão de não é tão necessário ele visualizar isso. Não é todo cliente que entende ou quer ver com uma quantidade de cabeamento ali na proposta. Isso vocês vão sentindo e cada região tem um perfil, tá? Isso não é uma regra. Então, aqui, ó, montagem de módulos, eu estou ocultando também. Eu vou até alterar, ó, para 11.
porque esses componentes estão atrelados ao meu módulo. Homologação, eu deixo o cliente ver, é um serviço que a gente vai prestar para ele. Monitoramento via app, isso é legal também a gente mostrar, se vocês têm esse serviço para o cliente de vocês, porque ele sabe que isso é um pós-venda, isso é um cuidado final ali com o que você vai instalar, né? Então, aqui, eu estou complementando esses valores, então eu posso colocar valores individuais em cada um deles, ou simplesmente vir aqui embaixo, ó, em adição de um componente personalizado, falar que o valor total é 20 mil, por exemplo. Eu vou colocar aqui e eu vou apagar os valores dos outros componentes, equipamentos, serviços, porque o valor total desse projeto vai ser 20 mil, já incluindo tudo, tá? Como exemplo. Eu vou salvar aqui embaixo e depois que eu faço isso, uma coisa que eu esqueci, ó, eu não quero que o cliente veja esse item como componente, valor total, uma unidade, isso vai ficar um pouco confuso. Então, aqui eu vou fechar esse olhinho de visualização também e vou salvar. Agora, para a gente fazer a parte de descontos, ó, aqui em cima eu tenho a opção pagamento. Então, agora, na opção pagamento, eu posso colocar aqui, adicionar um desconto personalizado ou adicionar a partir de um modelo. Se você já tiver um modelo cadastrado, você vai conseguir ter uma régua aqui de descontos. Ó, eu já tenho um de 10%, por exemplo. Não vou colocar 10%. Vou retirar aqui essa opção, eu vou colocar aqui, ó, de forma personalizada, tanto com absoluto ou como percentual, ó, 3%, e eu vou colocar que é pagamento à vista. Assim o meu cliente sabe do que se trata esse desconto. Não é obrigatório você descrever o desconto para o seu cliente, mas caso você queira, você pode. Então aqui, eu já sei que 3% desse valor, que equivale a R$600, é de um desconto devido à forma de pagamento que esse cliente optou. Então, eu tenho um total de R$19.400 para fechar esse projeto. Tá? Lista de peças. Essa parte é para a gente conferir. Então, eu tenho 11 painéis, um inversor, um planejamento e consultoria, string box, conexão elétrica, 11 conectores MC4, 11 montagens de módulos. Então, aqui a gente consegue só conferir o que a gente fez e o valor total. Depois disso, a gente fecha essa página aqui em cima e tá pronto o nosso planejamento.